Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins e BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, tá chegando novamente o Rio Preto Cast aí na área e eu gostaria de começar esse programa de hoje, Leandro, com um dado bem importante, cara. O que você trouxe aí pra gente vamos hoje? Lá, Antes de mais nada, vamos lá, pessoal, você já chegou aqui agora, Exatamente. Já sabe o que você tem que fazer, né? Clica aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho pra você receber as notificações. Sabe que todo sábado tem programa, né, Igor? Exatamente, esse é um dos dados alarmantes. A gente quer que você se inscreva no nosso canal também. Vamos aí ajudar o Rio Preto Cast a crescer, tá? Mas falando sobre o nosso tema de hoje, cara, hoje a gente vai falar sobre educação. É um tema muito importante, é um tema aí, cara, que domina muita coisa, né? Com certeza. E o que eu tenho para falar é o seguinte, cara. Em setembro de 2022, houve uma pesquisa do SESI, com base no PNAD de 2019, que apresentou que 6,6% da população brasileira com mais de 15 anos não sabe ler nem escrever, cara. Rapaz, é muita gente, hein? Dá mais ou menos em torno de 10 milhões de pessoas. Tem noção do que é isso? Que é isso? E aí, para falar sobre isso e sobre muitas outras coisas, hoje a gente está aqui com o Bruno, que é gestor comercial da Ensino Certo. E a gente também está com o Alexandre, que é gestor pedagógico da Ensino Certo. E a gente vai falar bastante sobre educação hoje. É isso aí, se Deus quiser. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, então. Pessoal, então expliquem pra gente um pouquinho, né? Quem é o Bruno, quem é o Alexandre, para o pessoal conhecer aqui também. Bom, começar por ordem prioritária, né? Menos. Bom, sou o Bruno, sócio proprietário aqui com o Alexandre, né? Da Ensino Certo. A gente está nessa luta aí para levar a educação de jovens e adultos para todo o estado, possibilitar que essas pessoas que não conseguiram concluir os estudos, né, tenham essa oportunidade, até porque os meus pais concluíram os estudos através do supletivo, tenho vários amigos que concluíram através do supletivo, e por experiência própria, eu sei o que isso agregou na vida dessas pessoas, né, então eu acho que o nosso trabalho, ele é mais do que fundamental, ele é necessário, né. Sim. Poxa, mas se é tão necessário assim, por que não faz de graça, né, todo mundo pergunta. Porque a gente tem custos pra gente conseguir levar um produto de qualidade para essas pessoas. E assim, te garanto, é muito mais barato que um curso profissionalizante, muito mais acessível, muito mais prático. Te garanto, conheça a gente que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Entra no nosso site lá, dá uma olhadinha, a gente tem bastante curso profissional. Sim. A gente vai apresentar, né? Sou o Alexandre, sou pedagogo responsável pela instituição. O Bruno faz a parte comercial. Todos os alunos que passam pela nossa instituição, a gente acompanha a certificação, todo o acesso na plataforma, tudo. Tá, show de bola. Então eu acho que todo mundo deve já conhecer, né, alguma pessoa que, ou tio, pai, irmão, vovó, que não terminou o ensino, né, até o ensino médio, né. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, do ensino para jovens e adultos, né, o antigo supletivo, né. Exatamente. Para quem tem mais idade, assim, igual, né, o antigo supletivo, sim, né, a educação para jovens e adultos. Telecurso 2000, lembra? Nossa senhora. Inovador, né? Fez uma diferencinha boa. Teve quem aprendeu com o telecurso. Transformou vidas, né? Pensaram um pouco, né? Teve, não se lembra do momento. Mas enfim, o que é o EJA, Bruno? O que é a educação de jovens e adultos hoje? O EJA, para quem não sabe, é um método que pessoas com mais de 18 anos, isso para nível médio, né, claro, pessoas que têm mais de 18 anos, que é óbvio que essa pessoa não vai entrar lá num colégio. Imagina só, você indo lá pra escola com pessoas de 16 anos, 17 anos numa sala de aula. Não dá, né? A gente sabe que o perfil é diferente, você chega cansado em casa, a gente entende que é necessário algo diferente, né? Então o EJA existe por isso. Então o que acontece? Existem várias modalidades de EJA, que é o público e o privado. O privado é o caso da Ensino Certo, e existe o público, que é totalmente gratuito. Então você que quer concluir os seus estudos sem pagar nada, você pode, né? O Estado ele consegue te atender, você pode buscar uma escola estadual aí próximo da sua casa, e lá você faz a sua matrícula e inicia na próxima turma. O público você vai fazer 6 meses por série, né? Então ali é das 7 da noite, vai até umas 10h30, 11 horas, né? Período noturno que você estuda.
E então, assim, o nosso esse é o grande diferencial, né? O nosso, por ser privado, a gente consegue oferecer toda a metodologia 100% online. Essa pessoa estudar onde ela quiser, quando ela puder, no tempo dela, sem pressa, sem pressão, com videoaulas, chat com os professores. Então ela pode sanar dúvida ali em alguma matéria. E algo que eu acho muito interessante nisso é o seguinte, imagina numa sala de aula, né? Hoje em dia, o Estado lá numa sala de aula tem 30, 40 alunos lá dentro de uma sala. É quase que impossível para o professor conseguir acompanhar absolutamente todos os alunos. Ainda mais num tempo reduzido de ensino. Exatamente, né, exatamente. Como que... hoje, para a gente aprender o primeiro ano do ensino médio, exige 12 meses, como que a gente pega isso e empacota ali para 6? É muito difícil, muito difícil. Ainda mais alguém que parou de estudar 5, 10 anos, né? Muito difícil. Então, no online, né, no EAD, você tem a possibilidade ali de assistir as videoaulas, volta a videoaula quando você acha necessário, assiste o conteúdo novamente. Poxa, tô com muita dúvida. Tem o chat lá com o professor disponível para você a qualquer momento. Então, assim, eu acho que a principal diferença é essa. Porém, poxa, Bruno, mas tem que pagar. Pode fazer o gratuito, não tem problema nenhum. O importante é que você estude, o importante é que você conclua, o importante é que você tenha essa mudança de vida. A gente vê todo mundo, né, sendo bem sucedido, empresários, estudando. E por quê? É mágica? É sorte? Eu não acredito em sorte, particularmente. É puro estudo, vontade de fazer, de ter uma mudança na vida. Inclusive, posso contar um caso de um aluno aqui? Pode, vamos lá. Aluno Thiago. Esse aluno fez com a gente faz 3 anos. Não tinha ensino médio, era pedreiro. Beleza. Hoje esse cara ele tá no Canadá, ganha mais de $5.000 por mês e a vida dele, te garanto, é outra. Ele fez o EJA. Fez o EJA e hoje estuda no Canadá e trabalha. Bacana. Então, ou seja, se mudou a vida dele, se foi capaz de mudar a vida dele, eu acho que tem a capacidade de mudar a vida de qualquer um que queira de fato estudar. Sim, com certeza, com certeza. E, Alexandre, existe alguma lei, alguma coisa assim por trás que fala, não, o EJA ele precisa seguir algumas regras, algumas diretrizes, Sim. né? Tem uma lei federal que é a 9394/96 que justamente fala disso. O aluno que tem mais de 16 anos ele pode iniciar o ensino fundamental, o que tem mais de 18 ele pode iniciar o ensino médio. Entendeu? E assim como o Bruno ressaltou, o governo oferece esse curso gratuitamente. Porém, ele não consegue suprir toda a demanda que tem, principalmente no estado de São Paulo. A demanda é muito grande, muita gente querendo voltar. E seriam por módulos, né? Cada série seria 6 meses e outros 6 meses. Com o nosso sistema, o qual é autorizado pelo conselho, todas as normas reguladoras e tudo mais, o aluno faria 6 meses do ensino fundamental e 6 meses do médio. Sendo que 6 meses ele pega uma certificação, tudo conforme manda a lei, publicação no sistema SED, e outros 6 meses para o ensino médio com publicação no sistema SED. Aí vocês estão perguntando, o que seria o SED? Dentro do estado de São Paulo, é 100% digital. Chama-se Secretaria Escolar Digital. Ou seja, o aluno concluiu automaticamente, tem o prazo do plano pedagógico para ocorrer a publicação. Isso acontece com escola regular, normal. Com escola regular também. A pessoa Todos, que está frequentando qualquer colégio regular ou de EJA, dentro do estado tem que ter. Isso é uma norma se iniciou em 2003, entendeu? E esse hoje eu acredito que no supletivo é um dos maiores problemas que tem no estado de São Paulo, é justamente esse, cara. Isso, porque incrível que pareça. Tem muitas instituições que depois no nosso decorrer aqui da conversa nós vamos explicar que tem certificação fora de São Paulo, ao qual eles vendem no estado de São Paulo, que não tem veracidade nenhuma. Nenhuma. O aluno que vai iniciar um técnico em enfermagem, um TTI, técnico em transações imobiliárias para ser corretor de imóveis, chega lá, o conselho olha, não é do estado de São Paulo. Cadê seu SED? Não tem. Aí o aluno tem aquela frustração e vai ter que estudar novamente. Caramba, que... bem mais constante. Por isso a importância da prova presencial. Isso, tem muitos supletivos aí. Não, você vai fazer tudo online, cara. Relaxa, tudo online, tudo na plataforma. Isso não pode. Isso é um crime, na verdade. Esse aluno ele tem sim que fazer a prova presencial. É mais do que necessário. Entendi. E assim, eu tô lá, eu tenho meus 18 anos, meus 20 anos, né? Tô evadido da escola há algum tempo. E, quero voltar a estudar, né? Eu tô a fim de voltar com os meus estudos, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio. Como que eu faço para entrar? Tem alguma entrevista que tem que fazer? Eu tenho que procurar algum lugar? Tenho que procurar a delegacia de ensino, secretaria de ensino, enfim. Como que eu faço para voltar a estudar? O primeiro passo que a gente precisa do aluno é o histórico escolar dele.
O que acontece? Muito aluno perdeu o histórico, ele tá com uma declaração, ele veio de outro estado para São Paulo. Só acrescentar um detalhe antes disso. Sim. Primeiro, pesquise a instituição. Acima Isso. de qualquer coisa. Acesse o site do SED. Com CEE. Se o aluno entrar CEE, o que é CEE? .sp.gov.br. Não. CEE espaço SP. Vai aparecer o site do conselho. Entra no site do conselho e vai ter uma aba Instituições Credenciadas para o EJA. Clique lá. Todas as escolas têm que estar lá dentro. Seja ela pública ou privada, ela vai estar lá Todas. dentro. Dentro de Isso. São Paulo, sim. Sim. Não estando lá, Entendeu? é um grande Aí problema. lá vai estar indicando se a instituição ela pode certificar o fundamental e o médio, se ela pode certificar só o médio, se ela tem curso técnico, se ela não tem, qual o parecer, se ela está em fase de recredenciamento ou não, tudo. O local que você vai fazer a A prova, capivara dele tá tudo. lá. Vai estar a Exatamente. capivara inteira lá. Até o local que o aluno vai realizar a prova vai estar indicando no site do Conselho Estadual. Por quê? No dia que o aluno realiza a prova presencial, por acaso pode aparecer um supervisor, eu quero ver como é que está aquela instituição, se está de acordo com a norma, teve uma denúncia aqui, vamos acompanhar. Então, no ato da prova, tem que estar com tudo em ordem. O aluno tem que estar com a documentação em dia lá. Entendi. Bom, Bacana. Não, beleza. Mas contando então, voltando um pouquinho, então ele vai procurar vocês, precisa levar o histórico. Isso, básico. Aí, se o aluno perdeu o histórico, primeiro passo que ele vai ter que fazer, ir na diretoria de ensino solicitar a segunda via ou na escola ao qual ele cursou a última série. Ah, entendi. Entendeu? Qual que é o maior problema que a gente enfrenta? Escola que pegou fogo, qual mais, Bruno? Escola pegou fogo, não existe mais, a escola sumiu. A escola fechou, se for fechou, uma particular, por exemplo. deu uma chuva, levou. São histórias diferentes e mentiras diferentes. Só que na diretoria de ensino não tem como o aluno mentir, porque Entendi. minha escola fechou, mas tem a documentação da escola fica na diretoria de ensino. Mas eu moro em outro estado, você pode solicitar via e-mail, telefone, eles vão te enviar. É um documento de fé pública, o aluno tem que ter aquilo. Poxa, mas eu parei na segunda série. Ótimo, nós temos uma prova, que é uma prova de classificação. Uhum. Ele vai acabar o Fundamental 1, ótimo. Ele está alfabetizado, ele pode iniciar os estudos e vai iniciar o Fund 2. Entendeu? Que seria da 5ª até o 9º ano. Tá. Entendeu? Ele faz a outra prova e no final ele faz uma prova de classificação. Minto. Ele faz a prova de classificação, que é o alinhamento, e no final ele faz a prova final. Feito isso, ele é certificado. Certificou, automaticamente no prazo do plano pedagógico, publica dentro do sistema SED. E como é que ele faz para acompanhar isso? Ele entra SED, Secretaria Escolar Digital, espaço SP, vai ter uma aba lá escrito concluintes. Ele clica em concluintes, vai ter a opção para ele colocar o RG dele, ele clica no RG, coloca o RG, automaticamente já aparece a escola que ele estudou, a diretoria de ensino, o número do JEDAI dele que vai estar na parte de baixo. Rapaz, ó, tem tudo lá, hein? Tem. tudo, Não, tem então, não tem como o aluno mentir. Então não tem como mentir. Eu acho que é até uma forma. O aluno sempre pergunta, Sim. como eu sei se o meu certificado de fato é válido? Não é nem se o certificado, mas a publicação estando lá dentro. Então a melhor forma dele saber se realmente ele concluiu é vendo dentro do SED. E você tocou numa questão importante, assim, por exemplo, o aluno concluiu até a segunda série do ensino fundamental, né? E aí ele entra lá, ele vai fazer uma prova de aptidão, Isso, né? Enfim. Mas imagina aquela pessoa que nunca estudou, não está alfabetizada. Como que funciona isso? Assim, eu não vou ter nem histórico escolar, mas eu quero voltar a estudar. Então, nesse caso, nós indicamos o aluno voltar para a escola regular. Entendi. Porque ele teria que ser alfabetizado. E esse acompanhamento vocês fazem lá, essa indicação? Sim, nós indicamos uma escola mais próxima da residência lá do aluno. Melhor você fazer pelo menos aqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para depois se iniciar o EJA. Até porque a gente não tem como alfabetizar esse aluno. sim. Ele precisa de um ensino presencial, aulas presenciais e professores, né, ali especializados naquela metodologia de É uma ensino. atenção bem diferente. Exatamente, que não é a mesma coisa do EJA. O EJA você precisa saber ler e escrever. Eu acho que é um dos critérios mínimos Isso, básicos necessários. Bacana. Show de bola. E assim, a matriz curricular, a gente sabe, né? Que quando você vem lá nas séries normais, então você tem lá português, matemática, ciências, né? História, geografia, tudo assim. Quando a gente fala do EJA, tem tudo isso também. E aí, vocês já comentaram a questão do tempo, mas aí vocês
É o conteúdo, não é é o conteúdo que você vê lá no ensino médio, só que de uma forma um pouco mais enxuta mesmo, né? Exatamente. Assim, tenta se resumir bastante, né? Até pelo tempo. Não é o mesmo tempo que um aluno tem lá. Sim. Porém, quanto à prova, o conteúdo em si é o mesmo de um ensino médio, do ensino fundamental. Tem que seguir aquela linha de raciocínio, né? Porque essa pessoa precisa ser preparada para um concurso público ou para um vestibular de uma faculdade. Então, tem que estar naquela linha ali de raciocínio. E essa matriz curricular, ela vem regulamentada de algum lugar? Quem que A lei direciona, federal, por a exemplo, lei federal entendeu? que eu tinha relatado aqui no início, 9394/96. Ela fala justamente dessa matriz, desse conteúdo pedagógico que vai estar lá com todas as matérias e tudo mais. E agora ressaltando que entrou o novo BNCC, né? Ou seja, agregaram mais algumas matérias e o histórico ele vai estar, digamos, com uma carga horária um pouquinho maior, mas não foge à regra tanto do presencial como do EJA. É o mesmo histórico, é o mesmo conteúdo, com um tempinho um pouco... depende apenas do aluno, né, Bruno? Sim, sim. Inclusive, de novo, né? Mais um problema é isso. O aluno ele quer facilidade, ele quer... eu já eliminei todas as matérias, só falta matemática, então eu quero fazer só aquilo ali. Não é assim que funciona. Ele precisa seguir todo o cronograma. Esse é o método correto. É onde os picaretas, né, se aproveitam disso, da inocência do aluno. Ressaltando o que o Bruno falou, ocorre de muito aluno que fez a prova do Enseja nos procurar. Olha, fiquei em matemática. Você não tem como você fazer matemática, não. O Enseja é um sistema metodológico, é um sistema federal e o nosso é um sistema estadual. Cada estado ele tem uma autonomia diferente para a educação. Sim. Entendeu? São Paulo é o único estado que possui o SED, Secretaria Escolar Digital. Tava até nas minhas perguntas aqui, se existe alguma coisa diferente de estado para estado em relação a essa... Um exemplo, a certificação de um aluno do ensino médio ao qual ele concluiu o ensino fundamental é 6 meses no mínimo. Se alguém falar 90 dias, é impossível isso aí. Não tem como. Outros estados, vamos pegar um exemplo. A Paraíba, você consegue formar o aluno em 30 dias. Rapaz. Porque está dentro do regimento, dentro da Secretaria da Educação, o qual tem todo o conteúdo. Olha, publicou no Diário Oficial, acabou, pronto. Entendeu? São Paulo não. São Paulo é 100%. Então, assim, só agregando. Então da Paraíba não é válido? Só que para quem mora na Paraíba, a prova ela tem que ser feita presencial ou da mesma forma. Não existe supletivo com prova online. Ponto. Sim. E não tem, então, assim, diferença quando a gente falou da questão de presencial ou não, mas... se ele fizer, não sei se na escola, provavelmente ele vai fazer 100% presencial lá dentro dos 6 meses. Sim. O online com vocês ele faz uma parte, mas então sempre, independente se ele vai ser online ou presencial, a prova dele vai ser sempre presencial. Sim, é necessário, né? Como que você vai avaliar um aluno no computador? Não tem como. Precisa ter um acompanhamento ali, né? Senão é só o cara abrir uma guia ali do Google, google.com.br. Tá, coloca a questão ali, acabou. Então não funciona. A necessidade dela ser presencial também é o aluno assinar os termos. Dispensa de educação física. Ele tem que preencher uma folha de matrícula. Vamos supor que esse aluno, ele parou na 6ª série, ele fechou conosco, ele vai estar, durante um ano ele vai ser aluno da ensino certo. Ótimo. Fez a prova do fundamental, pegou a certificação do fundamental, publicou no SED, iniciou o ensino médio. Esse aluno prestou um concurso público. Vamos supor, um concurso público municipal aqui em Rio Preto. Primeira coisa, solicitação de visto confere. Aonde ele realizou a prova? Que data que foi? Qual foi a diretoria de ensino? Entendeu? E por no mínimo 5 anos a gente tem que guardar a prova do aluno. Tem que estar ali guardada. Se alguém solicitar, vamos supor que esse aluno prestou um concurso na Polícia Federal e passou. Entendeu? Vai ter que ter uma pesquisa sobre todo o estudo ali do aluno, se realmente ele concluiu, o dia que foi, se as datas estão batendo. Cara, é por isso que tem muito golpe. Imagina um aluno entender tudo isso. É complicado, é complexo. Em relação à questão do histórico lá, por exemplo, lá fazendo com vocês, o aluno também vai ter o histórico escolar dele todo lá publicado na diretoria de ensino, se ele precisar consultar em algum momento futuro, por exemplo. O aluno pode ligar na diretoria de ensino, ele está com uma dúvida. Ele está com dúvida. É um direito dele ligar na diretoria de ensino. Eu me chamo tal, sou aluno tal, quero saber se eu estou inserindo dentro do sistema, como que está a minha certificação, preciso de uma segunda via. É um canal direto com o aluno que ele tem. E detalhe, todo dia tem um supervisor plantonista na diretoria de ensino. Eu quero ir pessoalmente. Pode ir lá, você vai ser muito bem atendido.
Bacana. Pra quem não sabe, né, a diretoria, não sei se mudou. Antigamente era ali subindo na Avenida da Saudade, né, a diretoria de ensino aqui em Rio Preto. Não sei se continua. Não, continua ali. Mas ele pode ir em qualquer cidade, não tem problema nenhum. Tá. Assim, aí uma dúvida, né? Eu falei assim, eu tô querendo voltar aos meus estudos e tudo mais, né? Eu, Igor, 37 anos, homem, um filho e tudo mais. Qual que é o perfil desse aluno hoje que volta pro EJA? Quem que é essa persona que vai procurar o EJA? A persona hoje que nós atendemos em sua grande maioria são mulheres, na faixa aí de 25 a 35 anos. Eu acredito, tá? Não posso afirmar isso de fato, mas eu acredito que é devido à gravidez na adolescência, né? Então essa jovem, ela tá no ensino médio, ficou grávida, ela abdicou-se ali daquele sonho dela, que era concluir para ela iniciar uma faculdade para cuidar da família. Eu acredito que não exista uma situação mais nobre do que essa, ponto. Mas existe essa oportunidade agora dela concluir. Então, quando ela chega nos seus 25 a 35 anos, ela já tem um filho formado, ela já tem ali, né, uma estrutura, uma base familiar mínima necessária. Então, a partir dali, ela toma a iniciativa de concluir os estudos para ingressar numa faculdade, um curso técnico, para ela iniciar agora a sua formação, a sua qualificação profissional. E que, assim, eu acho até interessante, porque e não tô falando para todo mundo largar os estudos, não, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho interessante porque nessa faixa dos 25 aos 30 anos é onde a gente tem um pensamento totalmente diferente da adolescência, né? Sim. Todos nós aqui já frequentamos uma escola, a gente sabe como que é. Então, assim, ela consegue ter decisões mais objetivas, né? Na hora de escolher um curso, na hora de iniciar uma carreira, né? Até mesmo se tornar uma empreendedora, por que não? Né? Sim. E eu acho até interessante porque muitas dessas mães, inclusive, que estudam com a gente, elas estudam junto com o filho. Né? Então o filho vai lá para a escola, amanhã ou tarde, chega à noite, ela senta com o filho dela ali e elas estudam junto. Então isso faz com que ela fique dentro de casa e que ela consiga dar uma atenção familiar para a família dela. A gente vê assim que nasceu lá, né, a gente brincou, mas lá do Telecurso 2000, depois supletivo, né, agora o EJA, o quanto ele é importante para a educação dessas pessoas, né, de trazer essas pessoas, porque a gente sabe que para ela não ter parado de estudar foi por algum motivo, né, que a gente não sabe, e a gente enxerga assim que para ela voltar a estudar nessa fase, ela tem que ter um esforço, porque às vezes ela está trabalhando, né, tem família, enfim, tem N coisas. E o que vocês veem assim dessas pessoas, quais são os desafios que elas enfrentam quando elas vão lá? Não, agora eu vou mesmo para eu conseguir terminar meus estudos. Principal, tempo, né? Todo mundo trabalha das 8 às 18. Imagina, vou pegar o caso de Rio Preto mesmo, né? Dependendo do ônibus que você pega em Rio Preto, você demora 40 minutos, 50 minutos para chegar na tua casa. Então, como que você sai do teu trabalho às 6 horas, chega em casa, engole alguma coisa e tem que correr para o colégio, né? Então, por mais que seja gratuito, você tem um custo ali financeiro também e de tempo. Né? Então eu acho que esse é o maior problema hoje para essas pessoas conseguirem concluir de fato. Então é onde ela busca essas alternativas que são as escolas privadas, onde ela pode fazer realmente no EAD. E tem muita evasão da evasão, porque, por exemplo, se ele já evadiu a escola uma vez, né, assim, seja pelo motivo que for, né, abandonou o estudo, ou teve um motivo de força maior que fizesse com que ele não concluísse os estudos, ele vai lá, se matricula no EJA, começa a estudar, ele vai lá e assim, evade. Não, existe isso? Existe, como qualquer outro curso, existe sim, só que depende muito da empresa. Pelo menos nós fazemos um trabalho diferenciado. Quando chega fim de ano, por exemplo, né, dezembro, essa pessoa ela tem um custo ali, a gente sabe, ela ganha um salário mínimo, às vezes ela não tem condições ali de fazer uma festa legal para a família em dezembro. Poxa, Bruno, esse mês aqui para mim pesou, cara, então eu vou ter que cancelar. Não, nada disso. Quanto que fica bom pra você voltar? Fevereiro. Então, fevereiro você volta. Curte lá, pega esse tempo aí, reflita um pouco, mas não pare de estudar. Não para. Porque quando você tiver com o certificado na mão, eu aposto que você vai olhar pra trás e falar, cara, ainda bem. Até nós, né? Quantas vezes a gente já não parou pra pensar assim, pô, se eu tivesse feito lá atrás tal coisa... Todos os alunos pensam dessa mesma forma. Mas sim, existe evasão. Isso é fato, é fato. Infelizmente, o brasileiro, muitas vezes, ele é muito imediatista. Né? Então, às vezes, para ele é prioridade ele comprar uma motocicleta nova do que investir nos estudos, que a gente sabe que é a longo prazo o retorno. E você sabe que esses dias eu estava até assistindo em um outro podcast aí, enfim, da vida,
que o cara... Esse tipo de mentalidade que você tá falando agora, ele falou assim, eu vou passar 1 ano da minha vida sem estudar, porque depois eu posso ir lá e... Até o Luke fala assim, eu não sei se amanhã eu vou morrer, pra que eu vou estudar? A conta que ele fez é mais ou menos assim, são 3 anos de ensino médio, eu posso ficar 1 ano da minha vida sem estudar e depois concluir em 1 ano e meio através do supletivo, né? Exatamente. Mas assim, ele perde essa bagagem, né? A gente sabe que, por mais que a gente compacte tudo e entregue para ele todo o currículo, a gente sabe que existe aí uma forma diferente de absorção, né? Ele sabe assim, tem pessoas que enxergam o EJA como um atalho. E Sim. aí já vai um recado direto pra você, cara. Isso aí não funciona. Você vai fazer prova igual, se você reprovar, você vai ter que fazer de novo igual. Fazer Isso esquema, quando o aluno chega e fala assim, mas qual que é o esquema? Tem esquema? Tem, o esquema é, sei lá, fazer a prova. O esquema é estudar, né? Exatamente, esse é o Exato. esquema. Entra até um pouco naquilo que a gente estava falando um pouco até antes da gente iniciar, da questão de o supletivo ter aquela visão anterior de meio que banalidade, né? Sim. O pessoal olhava Sim. para o supletivo e falava assim, fulano fez supletivo, né? E como que isso hoje em dia... Qual que é a visão hoje em dia que o EJA traz, né? Mediante esse pensamento retrógrado que a gente tinha em relação ao supletivo? Hoje o EJA está bem atual. É completamente diferente do que o pessoal pensava antes. Ele está inserido dentro do SED. Posso até agregar um detalhe. Sim. Inclusive, na pandemia, o EJA teve uma ascensão muito grande, principalmente o EAD. Né, que a gente não podia sair de casa, tinha que ficar em casa. Então, nesse tempo que eu tô em casa, por que não concluir os meus estudos? Já que é um problema, até para mim conseguir um emprego melhor, né? Até para mim crescer dentro de uma empresa, eu preciso ter um ensino médio, no mínimo ensino médio completo. Sim. Né? Então... O histórico não diferencia de nada, a carga horária é a mesma, entendeu? O aluno pode ser reprovado também. No dia da prova lá, ele pode ser principalmente redação, que ele tem que escrever a redação. Não vale VC, viu? É você. É você. Toda vez eu TDM, né? VC, Também cara. tem muito disso. Ele faz no mínimo 2 redações, que é a reclassificação, que é o alinhamento e a prova final. Entendeu? Ele já pode ficar retido na reclassificação, se não tiver de acordo, não for aprovado. Na prova final ele também pode ficar também, depois no outro mês ele volta para fazer. E sabe o entendeu? que é um detalhe importante também frisar? Sim. Às vezes o aluno fica bravo, sabe? Poxa, reprovei, vocês não querem me passar. Cara, adianta. Progressão Adianta. continuada Não, já existe isso. na escola, né? Na escola pública, né? Exatamente. Então, assim, do que o cara ele tá pagando pra ter uma educação melhor. E aí ele quer esse jeitinho, não funciona. A gente reclama tanto de político, né, cara? E no fim das contas a gente... Tem até umas atitudes quer fazer o aí, mesmo, né? Exatamente. Tem até um fato engraçado que é assim, o aluno ele chega para ele fazer a prova, todo mundo chega bonitinho, tal. Como é que tá a prova? Uma prova normal, beleza. Prova de português, matemática. Português, matemática, enfim. beleza. Pessoal, passo a explicação, explico tudo mais, você tem um tempo X para você fazer a prova, a redação e tal. Vocês estudaram? Pra que estudar, cara? Isso aí. Você acessou o conteúdo? Não, vi por cima lá, é muita coisa. Quem colocou? Pra que tudo aquilo lá? O meu aqui é rápido. Aí você pergunta, você quer fazer o quê? Faculdade do quê? Medicina. Não, é o que mais a gente escuta. Medicina, engenharia, quero ser policial federal, quero ser policial civil. O EJA é só uma fase, porque tem um esquema lá na Polícia Civil. Acabou aqui, eu já entro lá na civil, eles não têm noção. Entendeu? E aí o que Tem um que esquema de pagar a inscrição do concurso e lá e Isso, fazer o isso, concurso, passar É o o esquema. concurso, né? Aí daqui a pouco você vê o aluno começar a te chamar e falar, pô, essa pergunta aqui não estava na plataforma. Você acessou a plataforma? Não, pô, meu trabalho... Ele já chega com a dor já na hora, ele já chega reclamando. Aí quando é no outro mês, ele vai lá fazer a prova e fala, pô, realmente, encontrei, conversei com o tutor lá na plataforma, tirei minhas dúvidas, já agendei, nós temos até um aplicativo. O aluno pode estudar pelo aplicativo, ele põe o fone de ouvido, tá no trabalho, tá no transporte, pode ficar o tempo integral ali, 24 horas por dia. Mas... É que nem hoje em falou, dia cada um tem sua dor, né? o Instagram é muito mais interessante. Sem dúvida. As coisas que roubam tempo hoje, né? Isso. São muitas, né? E só vocês foram falando naquela hora, me veio a lembrança. Se você sai da escola, tipo, com, sei lá, 14, 15 anos, você tem uma fase ali de... Aí eu vou falar, pra mim, não sou pedagogo, psicólogo, nada disso. Mas acho que pra pessoa perder essa fase... na escola, com a galera da mesma idade, deve ser também bem
complicado. Você perder quando você voltar, enfim, tem uns desafios da vida aí, né? Então, entra naquele detalhe da alfabetização, né? É claro que ele precisa entender o mínimo básico necessário para poder fazer um supletivo. O cara que não sabe nada, não adianta. Não adianta. Ele tem que buscar uma educação qualificada ou ter um tutor, como que eu posso dizer, um tutor privado ali que vai ajudar ele, né? Sim. Então, assim, a gente tem que entender que esquece ensino médio, cara. O jeito que você estudou já não é mais assim. Ainda mais no EAD, né? Que hoje em dia está em ascensão. Acho que a única coisa positiva da pandemia foi a ascensão do EAD. O aluno ele se ilude um pouco achando que o EAD vai ser mais fácil que o presencial. Não é mais fácil. Ele se boicota, né? Isso. Exatamente. Pensa comigo, você chega na tua casa, cansado. Aí você olha pro computador, nossa, cara, tem que ligar isso aqui. Você vai abrir o estudar. Instagram, você vai estudar. Então, o cara Entendeu? que estuda no EAD, cara, parabéns. Você tem uma baita força de vontade. Sim. Você tem, assim, um diferencial muito grande, que é a força de vontade que, infelizmente, hoje no mundo que a gente tá, assim, é uma barreira muito grande. As pessoas, elas querem facilidade. Ah, mas no EAD eu não aprendo nada. Então, você não aprende se você não quer. O conteúdo é o mesmo, a grade de estudos é a mesma. É tudo a mesma coisa, cara. Não muda nada. Ah, mas aqui em casa eu não faço nada. Então, cara, o problema não é o EAD, né? É você. Você tem que se programar para você estudar, né? Você tem que dedicar um tempo para você falar, ó, todo dia eu vou ficar 1 hora ali me programando para ir para estudar, vou colocar um fone de ouvido, vou ligar um notebook, o desktop, vou me dedicar. Num dia da prova, porque não deu certo. Olha, chororô escuto todo dia, né? Pode fazer de novo. Sim, quantas vezes for. E outro detalhe, tá? Pelo menos com a gente, você pode fazer as provas quantas vezes for necessário. A gente não cobra absolutamente nada. Não tem acréscimo, não tem nada. Depende só do aluno. Sim. Fez a prova, reprovei. Tudo bem, dia que você pode voltar, a gente agenda aqui, você vai fazer de novo. Não temos taxa de reprovação, taxa de retirada de certificado, prova taxa de acesso... substitutiva. Vou fazer um trabalho aqui para ganhar uns pontos. Não existe. Com a gente, pelo menos, não. Você sabe que você está falando dessa questão da ambientação, né, e tudo mais. A minha irmã, no passado, ela iniciou a carreira dela como professora do antigo supletivo, né? Sim, EJA, né? Na escola pública, no né? período noturno, isso, ela dava aula. E assim, você que não concluiu o seu ensino regular lá no período, cara, quando você chega e vai para um supletivo, você vai lidar ali com alunos das mais diferentes realidades, né? Você tem aquela senhorinha que tem o desejo de começar a estudar, de voltar aos estudos. Você tem o cara que trabalha e rala o dia inteiro e quer estudar. Você tem aquele cara Eu acho isso aí maravilhoso, Então, cara. assim, se você saiu, se você não aproveitou, né, estar com aquela turma naquele momento, não vai ser no supletivo que você vai ter aquela turma legal da mesma idade, né, atualizada, assim. Eu acho até inspirador se você tá numa sala de aula aí no supletivo público, né? Se você tá ali numa sala de aula e você tá vendo que tem uma pessoa ali muito mais velha que você e ela tá ali, cara, isso aí tem que servir de inspiração, velho. Não é possível. Né? A gente já teve alunos de mais de 60 anos, 70 anos, concluindo também, né? E no grupo de estudos lá, mas você já tem 70. Mas e daí? Qual que é o problema, né, gente? Eu sabia que pra ter o AB, ser advogado, precisa, né? Ter uma... Tem idade, né? Tem um limite, né? Pra ser bem Exatamente. sucedido, tem idade? Não. Poxa, cara. Que coisa, né? E vocês já falaram um pouquinho, mas acho que é legal a gente comentar essa evolução que existiu no EAD durante a pandemia, né? Porque a pandemia, ela mexeu com muitas áreas, como na educação também. Então, a gente tem os casos em que o ensino foi para o online, foi para o EAD, a gente acompanha em todos os locais que crianças, adolescentes deixaram de frequentar, a taxa de educação diminuiu bastante por conta disso. E como foi para vocês também verem a mudança, essa construção da mudança da educação na pandemia? Olha, eu pelo menos, assim, uma opinião bem pessoal, eu acho que foi extremamente importante. Primeiro porque a partir do momento que você consegue fornecer um conteúdo EAD, você força algumas pessoas a irem lá para o EAD também. Uhum. E é ali, justamente na internet, onde você... Pô, YouTube, cara. YouTube. Quanto não tem de conteúdo no YouTube de graça? Sim. Entende? Então levou pessoas que talvez não tinham o hábito de utilizar, né? Principalmente pessoas mais velhas. Levou essas pessoas ali pro EAD de uma forma mais fácil, mais prática, mais introdutiva, né? Agora, no presencial, assim, é que é muito relativo, cara. Eu acho que
é importante, tem que ter, quem gosta, ótimo, legal. Mas, de novo, entra naquele ponto. Se o teu objetivo é estudar, você sabe que hoje no EAD é muito mais barato do que você fazer no presencial. Né? Então, se você quer fazer economia, você vai fazendo presencial, por que você já não faz o EAD então? Poxa, já começa economizando, não é? Então... A pandemia foi uma antecipação do EAD, na verdade. Né? Sim. Já existia uma tendência a ter isso, várias faculdades. Acelerou o processo. Isso, era um processo, uma antecipação, digamos aí, de 2, 3 anos. Eu acho até legal você falar sobre o direito, né? Que muita gente pergunta, pô, mas e direito? Por que o direito ainda não tem o EAD? Que todo mundo já anunciaram, já falou que ia ter. O direito EAD, a plataforma está pronta, o conteúdo está pronto, porém a OAB já barrou inúmeras vezes. Entendeu? Algumas faculdades fora do estado de São Paulo chegaram a anunciar, chegaram a formar uma turma. Só que foi cancelado, foi suspenso o curso. Então, eu creio que provavelmente agora, essa nova gestão aí do MEC vai ser aprovado novamente. É uma tendência, não tem como barrar isso. A gente, assim, existem casos e casos. Né? Por exemplo, não adianta você também querer fazer um curso, às vezes, da área da saúde, onde você precisa de toda a técnica, né? E tudo mais, aí você não tem como, né? Ele tem que ser realmente numa modalidade semipresencial, né? Pelo menos uma modalidade semipresencial. Sim, às vezes detalhes teóricos ali, tudo bem, mas vai exigir prática. Por exemplo, técnico em enfermagem. Cara, não tem como ser 100% EAD. Como é que você vai pegar um boneco? Como você vai treinar, né? Aplicar uma injeção. Ô, mãe, vem cá. Vem cá. Ô, mãe, vem cá. Preciso treinar um negócio pra faculdade. Meu trabalho de escola. Deixa eu tirar teu sangue aqui. Mas com certeza. Acho que é bem isso que você falou, né? Adiantou esse processo. Isso foi uma antecipação do EAD. Só que as escolas estavam preparadas, cursos técnicos, faculdades. Já existia um estudo sobre isso, já era um preparo que tinha, né? Como tem hoje que praticamente você tem plataforma que você entra, que nem o caso da nossa, que tem um aplicativo, tem um tutor para tirar dúvida. Nós fornecemos para o aluno também um curso livre também, não é, Bruno? O aluno escolhe o curso. Tudo isso para ele interagir com a plataforma. Nós temos uma biblioteca dentro da plataforma. Então quem gosta de ler, tem tem tudo. O aluno não pode falar, poxa, é difícil. Só iniciar, né? Dar o passo inicial para falar, pô, tô com boa vontade, vou correr atrás. É difícil de início? Não vou mentir. Você pegar um conteúdo ali, precisa assistir as videoaulas. Posso ser sincero, estudar não é fácil, cara. Não é fácil. Tem gente que gosta, mas acredito que a maioria tem dificuldade. Cara, não é legal você ficar o dia inteiro lá grudado em livro. É lógico que você quer estar no barzinho tomando um chopp, né? É lógico que você quer comer uma porçãozinha. Mas não, cara, não adianta. É pensando a longo prazo. A gente foi tão moldado a coisas a curto prazo. O exemplo clássico é o financiamento. Por que ninguém faz consórcio? Que é muito mais econômico. Por que essas pessoas fazem financiamento? Porque é na hora, que é agora, para agora. Não pensa a longo prazo. Por que no Brasil é muito difícil as pessoas investirem em previdência privada, por exemplo? De novo, quer algo ali num curto espaço de tempo. Não se programa lá no futuro, né? Porque não sei o dia de amanhã. Essa frase eu escuto todo dia, cara. Você não sabe. Por isso mesmo você tem que se programar, né? Bacana. E o estudo é a mesma coisa, né? Você se programa, daqui 6 meses eu acabo meus estudos, vou estar com meu certificado em mãos, com a minha publicação no GEDAI. Posso iniciar o curso técnico agora? Não. Né? Posso iniciar a faculdade? Não. E acontece muito. E às vezes parece que a gente tá falando só de curso, mas não é. Cara, pensa assim, se eu é o gerente de uma empresa, você acha que você não precisa estudar? Sobre processos gerenciais, entender como funciona, fazer uma administração para entender aquilo ali. É fato. A não ser que você tenha nascido exatamente virado para a Lua, né? O Elon Musk da vida, né? Exatamente. O Elon Musk. Não é possível. Entendeu? Sim. Mas você falou um negócio e eu já ouvi alguém falar assim, então, eu tô fazendo aqui o supletivo, mas eu também já tô começando o meu curso técnico, minha faculdade, e eu fiquei... Como que isso é possível, cara? Não faz muito sentido isso, né? Mas a pessoa dizia que ela estava fazendo, né? Eu nem questionei, né? É nessa hora que entra a facilidade. É nessa hora. Ele fala, pra que eu vou esperar os 6 meses para acabar o fundamental e 6 meses o médio? Sendo que eu vi ali, termina seu estudo em 60 dias. Pô, eu tô com o meu diploma na mão. E não é nem diploma, é certificado. Diploma é técnica e graduação. Ensino fundamental e médio é certificado. E o aluno, não, já pega o meu diploma na mão, já inicia o curso técnico. O picareta vai lá e faz aquela propaganda, fica cegado. Quando o aluno pega o diploma dele, né, fala, pô, Piauí, poxa, Amazonas nunca pensei lá, mas eles vão aceitar. Sabe qual é o maior problema?
a faculdade ela deveria pedir na hora que tá fazendo a matrícula. Sim. A grande maioria não pede. Pede depois de 6 meses, 1 ano. Aí o cara foi lá, pagou, estudou, foi lá estudando presencial. Chega na hora, cadê o seu certificado? Aí ele chega lá com um certificado que não é válido. Eu vou até contar um caso pra vocês aqui, que é até engraçado. A aluna iniciou o NIP, certificado do Rio de Janeiro, sem veracidade, sem publicação. Lá indicava publicado. O certificado do EJA do médio. Do EJA do médio, Rio de Janeiro. Beleza. Certificado. Ela iniciou, diploma. Ela iniciou, beleza. Tava no 4º ano. Beleza. A faculdade chamou ela e falou, olha, corre atrás do seu certificado, isso aqui é falso. Ela deu um espetáculo e tudo mais. Foi nos procurar, foi ela e o marido, foi até eu que atendi. O marido chegou bravo lá, esse negócio aqui não funcionar, não vou pagar. Cara, fica à vontade. O mesmo passo a passo que nós fizemos com vocês aqui, eu fiz com ele. Abri o notebook, mostrei, ó, site do conselho, publicação no SED, tudo mais, tal. Fechou com a gente. Foi um ano perdido? Foi. Por quê? Porque não pensou. Procurou a facilidade. No final, depois ela pegou e falou, olha, eu não fiz nem prova. Eu comprei. Então é o preço que você paga. Entendeu? E pagou muito Mas caro. aí, por exemplo, nesse caso, né, ela já tinha iniciado a faculdade, já estava não sei em que ano. Que você No falou, 4º ano. 4º ano da faculdade. Isso. Ela foi lá com vocês, fez o EJA. Este EJA, ela conseguiu concluir a faculdade ou ela teve que começar Então, tudo ela de teve novo? que conversar com o coordenador retomou os estudos dela, ela conseguiu, ela concluiu, ela fez o bacharelado, entendeu? Mas por quê? Porque ela correu atrás e viu, digamos assim, ela correu atrás do tempo perdido dela desse 1 ano que ela ficou parada. Ela teve que fazer o ensino médio, Mas entendeu? muita gente não consegue isso, tá? Isso. A grande maioria das Grande faculdades maioria, cancela não. o curso, ainda Isso. você tem que pagar a multa. Tivemos um caso de uma aluna que caiu num golpe. isso. Ela pagou 2 anos de curso, cara. 2 anos pagando, assim, ó, religiosamente. E aí, deu esse problema do certificado não ser falso, a faculdade pediu e falou, ó, então vamos ter que cancelar teu curso, você vai pagar a multa aqui de mais R$1.000, e é isso. Aí vai lá terminar e depois você volta e vai começar do zero de novo. Então, assim, é extremamente frustrante, cara. Extremamente. E tem muito golpe no mercado, tem muito Imagina! mesmo. Muito, principalmente o estado do Rio de Janeiro. Quando chega certificado do Rio de Janeiro, não tem publicação nenhuma. E se você for, eu vou processar, não consegue nem notificar o Conselho do Rio O de certificado é Janeiro. tão ruim que não pega nem fogo, se pô, tentar. É tão ruim. E tem como a pessoa, por exemplo, ela vai então, vamos supor que ela quer acelerar o processo dela, então ela vai numa escola lá. Aí óbvio, né, que você falou, dá pra desconfiar, mas aí você quer pagar o preço pra correr o risco das coisas. Mas existe alguma forma dela, a gente até comentou, diz, eu vou na Secretaria de Saúde, não, de Educação e tudo mais. Além disso, dela olhar e falar assim, não, eu tô desconfiado, eu quero realmente saber se essa escola aqui ela vai ser válida ou não. Basta ligar no conselho, né? Não. Também, pode ligar no Conselho. Mas o passo inicial, diretoria de ensino. Liga na diretoria de ensino, tô com uma escola que tal, quero saber, tudo mais, coloca no Google também. Você pode presencialmente lá ou ligar na diretoria de ensino, vai aparecer todo o histórico da escola. Porque é muito fácil emitir um certificado, colocar tal diretoria de ensino, tal coisa, sendo que nunca foi credenciada, nunca teve nada. E a maioria dos golpistas vem com o seguinte discurso, fique atento, atenção, hein? Você vai ter o nome publicado no Diário Oficial, é isso que garante validade. Cara, não. Não. É importante ter a publicação lá, lógico que é, quando se trata de fora de São Paulo, aqui dentro também, porém aqui ainda tem o acréscimo do SED, né? Isso. E muitos picaretas usam essa informação de que somente o Diário Oficial tá ótimo, já serve. E não, qualquer pessoa que quer publicar o próprio nome do Diário Oficial, pode. Qualquer pessoa física, jurídica, qualquer uma. Então, assim, não é bem por aí, tá? É importante ter, tudo bem, mas existe outros requisitos necessários, assim como o visto confere, né? Sim. Fora do estado de São Paulo, tem a publicação realmente do Diário Oficial, com instituições. Cada estado ele tem um regimento diferente. E assim como o Bruno falou, tem escolas picaretas que ainda falam Diário Oficial dos Estudantes. É uma área dentro do Diário Oficial só... Não existe isso. Não existe. Os caras são muito criativos. Ele coloca o CNPJ lá, ele cria o caras são CNPJ, muito ele criativos. põe lá a relação de alunos concluintes e tal, e põe o nome do aluno. Acabou. Posso te contar um caso aqui de Pode. picaretagem braba? Atenção, denúncia, hein? Seguinte, tem escolas aí que fez o seguinte, copiaram um site do governo
né, do SED, onde você faz a checagem. O cara fez um site igual, .com.br, que você já vê que já não é um site verdadeiro, verídico. E aí esse cara simplesmente fala, Paulo, não, você concluiu, põe teu CPF aqui pra você ver. O cara põe o CPF, inclusive não consulta nem com o CPF, é com o RG, mas lá você põe o CPF e aparece o nome daquela determinada pessoa. Então, assim, primeiro, pesquise o site de forma correta. Não vai no que o cara tá te mandando. O golpista é lógico que ele vai te dar o caminho pra você cair em um golpe. E isso acontece demais, cara. A gente pegou um caso de um aluno assim e falou, não, mas meu nome tá publicado lá. Eu falei, não tá, ele tá aqui, ó. Eu falei assim, amigo, site.com? Não é nem brasileiro esse site. Então, uma atenção mesmo. Tudo que é do Estado, né, do governo, é sempre .gov, né? Sim, .gov, sp.gov, enfim. É necessário, assim, isso é o mínimo hoje, porque a internet, cara, a gente sabe que qualquer deslize que você dá lá, você tá ferrado. Então, a gente fala muito aqui do estado de São Paulo, que é onde a gente mora, né? Mas você que estiver acompanhando aí dos outros estados, sempre procurar aí a delegacia de ensino. Aí Diretoria de ensino. Procurar saber a legislação local é sempre importante, né? Porque eles devem ter um meio de saber, de publicar, justamente para testar essas veracidades, né? Exatamente. Para que o aluno não saia lá frustrado. Fica até melhor. Uhum. Porque lá vai estar o regimento da escola, todas as normas vigentes lá da escola, ela é regular, ela é EAD, ela é semipresencial, tudo, vai estar saindo tudo lá. E quando essa instituição te cobrar R$200, R$150 pra você terminar tudo, você só paga uma vez, pelo amor de Deus. Cai em golpe quem quer, né, meu amigo? Pô, R$150. Você acha que um professor, a aula dele custa quanto? Você acha que custa R$150 pra te dar aula o ano inteiro? Então, por favor, a gente tem que seguir sinais, né? Tem que ter o feeling. Exatamente. É que a gente sabe que muitas pessoas, até quando a gente fala em educação, às vezes não tem uma instrução legal, né? Então, assim, não tem um apoio necessário, às vezes. Foi o que eu falei aquela hora. Às vezes o cara já não terminou os estudos. Então, é claro que ele não tem... Olha o tanto de coisa que a gente falou. Que você acha que o aluno entende isso? Uma outra dúvida também. Até bom que o Bruno tocou nesse assunto. Principal pergunta que os alunos fazem para nós, Bruno. É reconhecido pelo MEC? Nossa. Essa é básica. O EJA. Posso responder essa? Deve. Sim. Essa questão. Tipo, comercial aqui. Menos. É reconhecido pelo MEC? É claro que não. Quem regulamenta o EJA é o CEE, Conselho Estadual de Educação. O MEC, ele regulamenta universidades, faculdades. Já viu lá, faculdade nota 4 no MEC? Nota 5 no MEC? Que escola que você conhece que é nota 4, 5, 1, 0? Não tem. Justamente porque é o papel do conselho. Sim. Imagina o MEC ter que tomar conta de todas as universidades, todas as faculdades. Vai entrar em colapso. Né? Então, por isso é necessário ser... Correto, professor? Correto, corretíssimo, é isso mesmo. Bom. Então, o conselho fiscaliza todas essas escolas. O MEC, ele fiscaliza, que nem o Bruno ressaltou, técnico, graduações e pós-graduações. Por isso que cada estado tem um regimento diferente. Isso, né? isso. E se quiser fazer uma denúncia, por exemplo? Eu tô desconfiado, como que... Diretoria de ensino. Vá pessoalmente, manda um e-mail, liga. Se for lá pessoalmente conversar com o supervisor, você já protocola o documento lá. Esse documento vai ter uma, digamos assim, uma intimação para essa escola picareta, né? A gente sabe que vai demorar um pouco, porque ele vai tentar fugir, alguma coisa, mas sempre é bom denunciar. Denuncie, se possível, pessoalmente. Ah, mas cair já num golpe. Cara, então vai no Ministério Público, faz um boletim de ocorrência, colhe todas as informações dessa instituição e entregue isso para uma autoridade. Importantíssimo. E muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, já perdi, vou deixar isso aí para lá. Não faça isso. Às vezes, pode ser que um familiar, um amigo seu caia no mesmo golpe. Então, tome uma atitude, ajude a população. Igual o Alexandre aqui, cara. A gente tá aqui passando essas informações, não com a intenção de buscar alunos, muito pelo contrário. A gente já tem alunos suficientes, a gente sabe da nossa capacidade. O detalhe aqui é informar essas pessoas. A gente cansou de ver todo santo dia, cara, juro por Deus, todo santo dia. Gente caindo. Gente reclamando que caiu em golpe. Entende? É todo dia, cara. Principalmente no estado de São Paulo, que tá infestado de picareta. Né? Tinha que ter um Baygon aqui pra eliminar esses caras. Eu queria até juntar assim nisso que você tá falando, porque a gente, quando a gente fala do EJA, né, a gente tá aí falando de pessoas que não concluíram, né, os seus estudos. Sim. Consequentemente, eles têm uma questão intelectual menor, assim, né? Até de conhecimento, enfim.
não de vida, né? A gente fala de conhecimento propriamente dito. E em cima disso, né, quais são os desafios desse público do EJA em relação ao trabalho, em relação à vulnerabilidade social? Como que vocês enxergam esse público do EJA? Cara, a maioria das pessoas hoje procuram a gente porque ele tá com um problema ali de imediato. Ele quer resolver um problema ali que está acontecendo naquele momento, né? E que já é um erro, né? Porque você não vai pegar um certificado em 3 dias. Não tem como. Ah, mas eu preciso pro meu trabalho. Cara, você sempre precisou para trabalho. O detalhe é que agora apertou, né? Famosa frase, a água bateu na bunda, né? Chegou o momento. E não é pastel. Exatamente. E não é pastel. Não é pegar o certificado ali, taca numa impressora aí. Acabou, pronto, isso. Não é assim que funciona. Até porque para ter a publicação dentro do SED é necessária a autorização ali de um supervisor de ensino. Isso. Importantíssimo. Tem que fazer vista, ele vai ver a documentação, não se realmente... Exato. Detalhe importante, muitas escolas picaretas me trazem, não precisa nem do seu histórico. Dá seu RG, CPF, certidão de nascimento aqui. Não, eu te insiro lá no diário oficial lá, acabou, pronto. Então, assim, eu acho que a maior dor do aluno é tentar resolver esse problema rápido. Muitas vezes, e por isso que esse cara cai em golpe, né? Porque ele fala assim, pô, eu preciso levar pro meu trabalho, eu tenho até semana que vem, se eu não levar, ferrou. Aí o picareta aproveita dessa situação. Sim. E é assim, é o que me deixa mais frustrado, cara. É o que me deixa mais frustrado. Imagina você trabalhar 5 anos, você juntou teu dinheirinho, você vai comprar o teu carro, aí você monta no teu carro, fala, nossa, finalmente, o carro não tá com motor. Você fala, puta merda. Como é que anda? Não anda! Você entende? Então, assim, a maior dor hoje do nosso aluno é isso, mas é justamente pela falta de informação. Inclusive, serve até como sugestão. Acho que o governo do estado de São Paulo ele tem que fazer uma campanha para mostrar os caminhos certos para esse aluno. Cara, vai lá no gratuito e faça, ou vai no privado e faça, tanto faz. Mas faça da maneira correta e não ache que é rápido. A gente estudava no ensino médio. Se você reprovasse um ano, você ia ter que fazer o outro ano tudo de novo. Né? Tudo bem que a gente sabe que hoje em dia não é bem por aí, mas... E a parte mais importante, você mora no estado de São Paulo, o seu certificado tem que ser do estado de São Paulo. Entendeu? Tem que ser tudo. Por quê? Mais fácil a comunicação, você vai estar blindado contra a picaretagem, entendeu? Você vai estar seguro. Perdi meu certificado, pode ligar na diretoria de ensino, a escola ao qual você concluiu os estudos, eles vão te fornecer uma segunda via, tudo que você precisar vai estar ali à disposição. Uma dica bacana também é quem está pensando em fazer faculdade, vai na faculdade antes de fechar com a escola, né? Vai lá antes e fala, olha, essa instituição é daqui, desse lugar, eles falaram que vão me entregar assim, assim, assado. É válido ou não é? Talvez você pode ter uma orientação ali mais adequada. Não estou dizendo que de fato é seguro. O correto é você buscar os meios oficiais. Exatamente. Mas pode ser uma sugestão para quem não sabe o caminho ou que não tenha essa assessoria, né, na sua cidade. Aqui em Rio Preto a gente é extremamente bem assessorado quanto a isso, então qualquer um que é aqui de Rio Preto consegue procurar essas informações com muita facilidade. Que bom, né? Eu até busquei um dado também, que a gente viu que de 2016 para 2020, a gente via que as matrículas vinham caindo, né? Vocês percebem que com a pandemia, agora no pós, né, um pouco mais, o pessoal tem voltado a estudar, ou isso está sendo essa queda, ela continua? Porque, por N motivos, da mesma forma que a gente falou assim, que as pessoas estão voltando, a gente sabe que o outro lado também tem outros pontos. É que assim, o que eu acho que aconteceu, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Como no término, né, da pandemia, muitas escolas, para tentar recuperar esse tempo perdido, passaram a trabalhar com o ensino integral. Aí você pensa num jovem de periferia. Como que esse cara vai para a escola de manhã e à tarde, né? E o trabalho? Como é que faz? Então ele tem que fazer uma escolha ali, que é algo que muitas pessoas fizeram lá no passado. Sim. Eu vou ter que parar de estudar para justamente eu poder trabalhar e ajudar na minha casa, né? Então ele tem que fazer essa escolha. É lógico que ele não quer largar o colégio, é lógico que ele não quer deixar os amigos dele lá, é lógico que ele não quer deixar o conhecimento dele de lado. Só que a gente sabe que a realidade no Brasil é muito diferente de qualquer outro país. Aqui realmente é difícil. Então essa pessoa precisa trabalhar, não tem jeito. Né? Ou muitas das vezes, tanto é que tem muitos jovens que fazem o ensino médio mais o técnico, né? Sim. Justamente para sair dali com uma formação. Agora, se ele precisa trabalhar para ajudar em casa, e aí, como é que faz? Né? Os meus pais tiveram que largar os estudos justamente por isso.
E eu sei que é a realidade de muita gente. Graças a Deus isso tem melhorado bastante, né? De anos pra cá, mas ainda garanto que não é o adequado, né? Ah, eu imagino, né? Um desafio pros caras todos os dias. É bem complicado, né? Demais. Bem complicado. Cada dia, né? Cada dia matando um leão pra poder conseguir... Lógico. Cara, entre ajudar minha família a ir pra escola, eu prefiro a minha família. Exatamente. Aí o cara acaba evadindo, né? Lógico. Em relação ao EJA, por exemplo, assim, na forma como vocês trabalham, né? Vocês entendem que ele é uma educação inclusiva também? Sem dúvida. Como a gente já falou aqui várias vezes, né? Pessoas de qualquer idade, tendo ali seus 18, 16 anos, você tem essa possibilidade de concluir os estudos. É extremamente inclusivo. E para quem tá assistindo a gente e pensa assim, poxa, eu vou concluir através do supletivo, né? Cara, esquece isso daí. Hoje em dia não é assim. Ah, eu vou fazer o supletivo. Ah, supletivo não aprende nada. Supletivo é só para quem não foi e não estudou. Não, hoje a gente já tem uma visão totalmente diferente. Muita gente faz o supletivo porque não conseguiu ir na escola. Não é porque era preguiçoso ou não gostava de estudar, que antigamente era muito isso, né? Não é. Simplesmente não teve a oportunidade naquele momento e agora tem. E outra, né, Alexandre, você pode até concordar ou não comigo, mas pelo menos do meu ponto de vista, o certificado é exatamente igual. Não muda exatamente nada. igual. Nada. Tá lá, concluiu os estudos? Concluí. Você acha que a empresa vai falar assim, você concluiu os estudos? Mas pra onde você concluiu, hein? Como é que foi isso aí? Pô, cara. Vai entrar nesse detalhe, né? Exatamente. Isso aí não é uma entrevista, é uma investigação. Então, assim, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Pelo menos do meu ponto de vista não tem diferença nenhuma. E, cara, a gente ajudou pessoas que, assim, é extremamente gratificante pra gente, né? Pessoas que precisavam, porque ia perder uma oportunidade, assim, de ouro, conseguiu concluir, conseguiu agarrar essa oportunidade. E, assim, a gente entende que não é por falta de interesse. Não é por falta de sonhos, interesse. são vidas, Poxa, né? hoje o salário mínimo é R$ 1.200. Tem escolas de Rio Preto aqui pra você estudar no ensino privado. É mais de R$ 1.800. E aí, você entende? Então, de fato, eu acho que o Estado ele tem que parar de ficar... Parar não. Focar mais em educação básica, né? Que ali é a base. E depois pensar ali na universidade. É importante, mas a educação básica não tem a atenção que ela merece. Né? É por isso que a gente tem... Praticamente metade da população do Brasil não termina os estudos. Por isso. Simplesmente por isso. O foco está sempre na universidade. Aí o cara que estudou na escola privada... O cara vai lá fazer o vestibular, meu irmão, é 10, é 9, esse é o mínimo. Por isso que, Peguei uma bolsa, né? Pegar uma bolsa de 50%. O cara passou a adolescência dele inteira estudando porque ele tinha condições, não precisava trabalhar. E o jovem de periferia tem essa mesma condição? Esse jovem, ele consegue também uma bolsa lá na escola privada? Talvez um ou outro, 1% de 1.000. Entende? Então é complicado, cara. É complicado. Infelizmente, hoje no Brasil é assim. A maior verba de investimento vai para a educação superior. E o ensino básico tá nessa sucata, né? É bem triste isso mesmo. Eu acho que o objetivo que a gente tinha com o programa de trazer essa reflexão mesmo para a população de se você ainda não terminou o ensino médio, se você ainda não terminou o ensino médio, você precisa voltar, você tem aí os caminhos, né? Acho que a gente deu os caminhos aqui que ele pode seguir, né, para conseguir. E eu queria já dar aqui para vocês, né, para as considerações finais, uma palavra aí para essas pessoas que querem voltar, agora aproveitando que a gente está no começo do ano, para realmente uma palavra de força aí, né? Para incentivar mesmo, para não... Autoriza aí, professor. Posso? Você fala uma, eu falo outra. Não sai briga. Bom, você que pensa em concluir seus estudos, cara, posso dizer uma coisa? Para muita gente, muda a vida. Para muita gente faz muita diferença. Eu acho que se você almeja o sucesso, você precisa buscar, correr atrás. Já reparou que todo mundo que é bem sucedido sempre fala, cara, corra atrás dos seus sonhos, nunca desista. É coincidência? Eu acho que não. Eu acho que é pura força de vontade. É claro, é muito mais fácil com uma picanha, churrasquinho, cervejinha. Muito mais fácil. Estudar é mais difícil, mas pense a longo prazo. Né? O que te impede hoje de ser um juiz? O que te impede hoje de ser um advogado? O que te impede de ser um médico? O que te impede de ser um contador? O que te impede de ser um enfermeiro? O que te impede? Vai continuar sendo você o obstáculo? Tomara que não. Então, cara, não deixa pra depois. E não precisa estudar nem ensino certo, não. Faz o público. Não tem condição de pagar? Faz o público. Mas faz, cara. Dê, né, o primeiro passo. É importantíssimo.
Uma frase que eu sempre utilizo com todos os alunos: nunca deixe de acreditar em você. Sempre acredite em você. Você tem uma capacidade muito grande. E a pessoa, quando começa a estudar, a mente começa a abrir. Ela começa a pegar gosto em ler livros, em correr atrás. São outros objetivos. E quem é seu amigo vai estar do seu lado e vai te apoiar. Pô, você voltou a estudar, você é louco, cara. Pô, vamos lá curtir. Não. O seu amigo vai estar te acompanhando, vai acreditar em você e falar: não, cara, vai, filho, eu te apoio. Entendeu? Então nunca deixe de acreditar em você e desistir. Nunca desista. É difícil, é chato, cobrança, é aula. Puta, vou ter que fazer a prova presencial, Bruno. Não, e uma das coisas que eu falo para todos os alunos, você tá falando, acredite em si próprio, né? Se você não acreditar em você, quem que vai, cara? Sua mãe, provavelmente, que ela gosta de você. Mãe é mãe, né? Desde que você não tem um histórico, né? Exatamente. Mãe é Então, mãe, cara, se você não botar fé em você Sim. mesmo, cara. Eu, por exemplo, já acho uma pessoa incrível. E você? Vocês se consideram uma pessoa incrível? Porque se nós conseguimos enxergar isso em você, por que você não enxerga em si próprio? E você, Leandro? Eu Sua me acho palavra. incrível. Eu me acho incrível. Mas cara, os caras disseram tudo, né? Mas vamos lá. Mas acho que é muito da força de vontade, né? A gente não sabe a realidade, né? Que cada um vive e tudo mais. Claro. Então, assim, eu acho que, sim, na medida que você... Na possibilidade que você tem no público, no privado... volte seus estudos, finalize seus estudos. Isso te abre muitas oportunidades. A gente conhece muita gente, né, que estudou e mais velho, depois conseguiu seus sonhos, enfim. Então, eu vejo que... É isso que vocês falaram. É o primeiro passo, não desistir de você mesmo. E assim, mas... Será que o Alexandre falou um negócio assim, sensacional. Você começa a estudar, você começa a pegar gosto de livro. Cara, livro é sensacional. Te abre a mente pra muita coisa, né? E quem não gosta de ler, cara, vê um audiobook. Eu adoro o audiobook, cara. Adoro. Exatamente. Então, assim, não precisa ser necessariamente o livro. Existem várias formas. É só executar. Dá o chute inicial. É isso. Quebra essa barreira, quebra esse gelo. Acabou. A partir disso, sua vida começa a transformar vidas. Sua vida muda. Quem é seu amigo vai falar: pô, parabéns. Quem fala que é seu amigo vai falar: você é louco, cara. Você é sem futuro. Pô, eu conheço o cara que o cara estudou, se formou, tá lá, ganha pouco. Peraí, mas cada um tem uma trajetória e cada um tem uma história diferente, né? Exatamente. Precisa ver o caminho que essa pessoa seguiu. O cara fez tal curso, fez a faculdade. Calma, estuda direitinho, vê o que ele fez. Vê se no meio do caminho ele não parou, se realmente ele procurou, se ele faz aquilo que ele ama, Isso me lembrou o meme, né? O cara faz engenharia e vira Uber. Cara, não é bem assim. Entenda. Pelo amor de Deus, não generalize, cara. Você quer ser bom em podcast? A gente tá aqui no podcast. Os caras são bons pra caramba. Quer ser bom? Estuda. A gente tem curso de podcast. Tem curso pra tudo, cara. Tem curso pra tudo. Né? Tem curso pra tudo, É isso verdade. aí. Bacana. Aí, só gostaria de agradecer pelo convite, né? Sim. Muito obrigado por dar a oportunidade da gente levar essa informação a mais pessoas. Muito obrigado de coração. Eu acho que o papel que vocês estão fazendo aqui de informar é mais do que importante. É fundamental para que pessoas aprendam que existem formas mais eficientes, até mesmo de graça, de ter essa oportunidade. Eu queria até dizer então também, né? Já que... Não, que assim, acho que não vou dizer qualquer conhecimento, porque isso pode ser interpretado de uma maneira incorreta, mas eu acho que um pouco de conhecimento é melhor do que nenhum conhecimento, né? Então a gente já começa, né? Quando a gente se abre para conhecimento, quando a gente se expande para conhecimento, a gente não tem a nossa cabeça não reduz de tamanho, né? A gente só expande os nossos horizontes. Transformação de vidas, né? Exatamente. Então, transformar através da educação. Eu sou filho de professor, sou irmão de professor, a educação está na minha família, né? Isso que eu ia falar. Sou casado com um professor universitário também. Então, assim, a educação ela está presente na minha vida desde o começo, né? Então... Quantas provas já não estudei com prova com a minha mãe lá assim, vamos tirar a lição, né? Se todo mundo tivesse essa oportunidade, se todo mundo tivesse essa oportunidade, o Brasil seria diferente. A gente com certeza estaria num patamar de educação bem maior hoje em dia. Então, gostaria de agradecer primeiro aí a vocês estarem por aqui hoje pra gente falar de educação, né? Sim. Falar sobre as dificuldades que o público tem para chegar até a educação, ao acesso. A gente acho que conseguiu trazer uma série de informações aí para as pessoas irem atrás, correr atrás dos seus sonhos. Vamos lá, estudem e vamos fazer o conhecimento mudar
a vida de muita gente. É isso aí. Com certeza. Agora, antes da gente encerrar, só uma pergunta. Você foi aluno da sua mãe, do seu pai? Não sei. Cara, eu não fui aluno da minha mãe, cara. Ah, mas eu posso dizer que eu fui aluno da minha mãe. Minha mãe né? Ela hoje é aposentada, mas minha mãe dava aula de História e Geografia e eu fui aluno da minha mãe. Mas isso fica para uma próxima oportunidade, a gente conta isso aí, gente. Ó, antes de mais nada, desculpa, só aí eu gostaria de agradecer aí todos os professores que passaram pela minha vida, cara, tiveram assim muitas marcas que vão ficar aí pra eternidade. Obrigado, professores. E valorize o professor, né? Valorize o professor. Valorize o professor. Se o professor fosse o profissional que mais ganhasse, porque ele ensina todas as outras profissões, o mundo seria diferente. Sem dúvida. Exatamente. Então valorize seu professor. Valorize todos aqueles que estão aí ao seu lado te apoiando. E você já sabe, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca o tempo. Desce a tela um pouquinho aí, que se inscreva no canal. Clica no sininho. Exatamente. E acompanhe também todas as outras plataformas aí de áudio. Certo, Igor? Certo. Deixa o seu like. Vamos aí. Vamos levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que você conhecer. Compartilha aí nas suas redes. Marca a gente. Siga, se inscreva, deixa o seu like. Valeu! É isso. Valeu, gente.